capitalista, socialista não, machista, feminista não, conservadorismo, comunismo não. A Bíblia ela é capitalista, machista e conservadorista. Socialismo não, feminista não e comunismo não. Eu vou deixar aqui para vocês prestarem atenção do que eu vou falar. Tirem as conclusões. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, e que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto e de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força, honra, glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. E no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo do 2 ao 5, vai dizer: Apocalipse capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 5. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar
os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chorei, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí está a falar de mim, porque eu sou chamado de leão e Judá, porque eu mesmo sou o único que pode pensar em fazer as coisas escritas na Santa Bíblia, permitida fazer essas coisas com o livro, porque eu sou o leão da raiz de Davi. Porque o rei Davi é a lâmpada de mim, porque eu sou Israel. O rei Davi, que é a Santa Bíblia, falar do mesmo a essa altura, o próprio já me conhece. Eu estou falando do rei Davi dessa geração. É com tu, porque eu não te conheço, mas tu a mim. Leiam o livro de 2 Samuel. Leiam o livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17, que diz assim: porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Não, eita, falta mais, mas só que eu vou continuar na próxima, né? Vou continuar na próxima.